Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal Neurociência e Saúde Mental. Meu nome é Marina Mendes, eu sou especialista em neurociência do comportamento aplicada ao desenvolvimento de pessoas e organizações. Nesse primeiro vídeo, eu queria conversar com você a respeito de como vai ser a dinâmica dos vídeos aqui no canal. Eu entendo saúde como uma construção, e toda construção tem a sua base. No caso da saúde, nós vamos estabelecer a base como sendo o conceito de saúde. Vamos estabelecer também a importância e a relevância da gente estar tratando sobre esse tema ancorado nos dados que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão mundialmente ligado à saúde, com os dados que ela nos traz a respeito desse panorama da saúde a nível mundial e a nível de Brasil. Nessa construção, passada essa primeira etapa da base, nós vamos estabelecer um trajeto, uma jornada, aonde a gente vai identificar o nosso ponto de partida e a nossa meta, o nosso ponto de chegada. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada, existe um trajeto, um percurso que a gente precisa percorrer, precisa fazer para se ganhar saúde. Para percorrer esse trajeto, é importante que a gente identifique, que a gente perceba como que está a nossa atual situação em termos de saúde. O que a gente faz que é bom, que é ruim, que funciona, que não funciona. Eu vou ajudar você a identificar esses pontos e a adequá-los de acordo com a sua rotina e o seu dia a dia. A partir do momento que a gente faz essa análise do atual contexto em que a nossa vida está, em que a nossa saúde está, e aí quando eu falo saúde, eu falo dos aspectos físicos, biológicos, emocionais, sociais, espirituais, nós vamos falar sobre cada um desse aspecto. É necessário para a gente poder traçar uma estratégia que a gente conheça, que a gente reconheça exatamente como que a gente está nesse momento. Por isso, já fica aí uma primeira reflexão a respeito desse tema. Como que está a sua saúde hoje, dentro do seu contexto, na sua vida? Faça essa análise, busque essa reflexão para a gente poder juntos, diante dos pilares que nós vamos estabelecer, que eu vou passar para vocês quais são, a gente estabelecer estratégias para melhorar, para buscar saúde no nosso dia a dia. Porque, pensa comigo, a gente não pode estabelecer uma meta sem antes a gente saber de onde que a gente está partindo, não é verdade? A gente não consegue estabelecer um ponto de chegada, um objetivo, sem antes a gente avaliar como que nós estamos. Então, por isso que é importante a gente fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento, que é sempre o ponto de partida, né? É a gente analisar como que a gente está, como que está o nosso contexto, para a gente poder, a partir daí, criar estratégias de como que a gente vai chegar naquela nossa meta. Depois que a gente faz essa análise, que a gente faz essa observação, e aí eu recomendo que você até anote, né, para a gente poder trazer para o concreto aquilo que muitas vezes está no abstrato, a gente estabelece um prazo, porque toda meta tem que ter um prazo e uma recompensa. Nós vamos falar muito, pessoal, a respeito desse sistema de recompensa. É muito importante que o nosso cérebro identifique que aquilo que a gente está fazendo, que ele relacione aquilo que a gente está fazendo com a recompensa que ele vai ter lá no final, lá na conclusão daquela meta. De forma que ele vai gerar motivação, engajamento para cumprir as ações, né, para agir no dia a dia em prol do cumprimento daquela meta. Então, pessoal, a gente estabeleceu a base, os conceitos, a importância, a relevância do tema. Vou trazer dados da OMS que comprovem
a importância da gente estar falando sobre saúde, estar buscando saúde na nossa vida. A gente fez uma análise de como que está a nossa situação atual, de como que está o nosso contexto, a gente traçou um objetivo, traçou uma meta, estabeleceu um prazo e uma recompensa. Aí a gente vai falar sobre os pilares, que no meu modo de ver, no meu entendimento, são 6. Mas antes de eu te falar os 6 pilares da saúde mental, eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você pause esse vídeo e escreve aqui para mim nos comentários o que você acha. Qual o maior preditor de bem-estar? Já pararam para se perguntar o que é mais importante na vida em termos de garantir o nosso bem-estar? Saúde, não é? Então, o maior preditor de bem-estar é ter saúde. Porque sem saúde, pessoal, a gente não faz nada. Sem saúde, a gente não cuida da família, a gente não trabalha, a gente não estuda, a gente não treina, a gente não viaja. Para pensar aí no que você gosta de fazer. Para pensar. Você sem saúde, você consegue fazer? Não. Então, saúde é o maior preditor de bem-estar. Uma outra pergunta que eu vou te fazer, uma outra reflexão. Em quais pilares você está ancorando a sua saúde? Quais os pilares que sustentam a sua saúde? E aí, refletiu? Pois eu vou te contar 6 pilares importantíssimos e que, a meu ver, são fundamentais para a gente ter saúde na vida. Primeiro deles, exercício físico. A prática regular de uma atividade física. Não existe, pessoal, corpo saudável num corpo sedentário. É condição para se ter uma mente, um corpo, um físico saudável, que ele esteja num corpo ativo. E hoje a gente já sabe que essa via é de mão dupla. Tanto responde o cérebro quanto o corpo quando a gente pratica uma atividade física. Sinais químicos importantíssimos são liberados de modo a garantir a saúde. E nos próximos vídeos eu vou contar para você quais, como e o que a gente pode fazer para favorecer a liberação desses sinais químicos. Um segundo pilar, pessoal, é a nutrição adequada. Nosso corpo, nosso cérebro, precisa de nutrientes específicos para se manter saudável. E aí eu te pergunto, como é que está a sua alimentação? Com o que você está nutrindo o seu corpo, o seu cérebro? Com alimentos gordurosos, altamente palatáveis, excessivamente industrializados? Pensa aí, pessoal. Já vai começando fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão, né, esse autoconhecimento a respeito de como que está a sua nutrição. Um terceiro pilar, pessoal, é o sono. Sono de qualidade. Sono é inegociável. Durante o sono, pessoal, processos importantíssimos acontecem que garantem o nosso foco, a nossa atenção, a nossa memória, o nosso raciocínio, nossa tomada de decisões. É necessário a gente dormir para que o nosso cérebro se restaure esses processos para que eles estejam acontecendo adequadamente no dia seguinte. Então nós vamos falar muito sobre sono, eu vou trazer dicas para vocês para uma higiene do sono. Um outro pilar, pessoal, conexões sociais. Os seres humanos são seres sociáveis. A nossa espécie, ela identificou que viver em comunidade, em grupo, favorece a nossa sobrevivência. Ativa no nosso organismo mecanismos de defesa que liberam automaticamente sinais químicos que são prejudiciais à nossa saúde. Então, nós vamos falar muito também sobre as interações sociais, as conexões sociais, que são importantíssimas para a nossa saúde.
Um outro pilar, pessoal, importantíssimo é o controle e o manejo do estresse e da ansiedade. Saúde, pessoal, não é estar feliz o tempo todo, nem tampouco se estressar ou ficar ansioso. Ansiedade e estresse são respostas necessárias para o nosso organismo agir. Eles geram no nosso organismo sinais químicos que nos movimentam, que nos motivam a agir. O problema é quando esses sinais químicos se tornam crônicos, excessivos, quando a gente não consegue lidar adequadamente com essas situações, de modo que a gente adoece. Nós vamos falar muito sobre estresse e ansiedade. E aí eu vou te dar dicas, mecanismos de como que a gente lida com esse aspecto importante aí da nossa vida. Um outro pilar importantíssimo, pessoal, é a espiritualidade. Falaremos muito sobre espiritualidade, até porque eu começo agora, no final de agosto, uma pós, Saúde Mental Integrativa, Ciência e Espiritualidade. Nós vamos entender conceitos de espiritualidade, de religiosidade, de religião, e como que isso favorece o enfrentamento dos desafios na vida. Convido vocês a fazerem essa reflexão a respeito de como está, nesse momento, esses 6 aspectos, esses 6 pilares da saúde na vida de cada um de vocês. Nós vamos falar sobre cada um deles com base na neurociência, com base na ciência, o que a ciência tem de estudos, de estudos robustos, de artigos científicos a respeito de cada um desses pilares, e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, de modo a ter mais saúde, a ter esse bem-estar pleno. Convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e a compartilhar esse canal com alguém que você entenda que está precisando nesse momento ouvir esse conteúdo, falar sobre saúde, cuidar da saúde. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Vejo vocês nos próximos vídeos.